Estamos ao vivo. Olá, gente, boa noite. Estamos dando início oficialmente ao webinar da Elisa Oswaldo Cruz Marinho. Gostaria de agradecer imensamente, em nome da rede de pesquisadores, que a Elisa aceitou o convite para falar com a gente hoje. A dinâmica desse webinar será em alguns momentos, vamos fazer intervalos para que vocês possam ter as perguntas respondidas, tá? Na parte inferior do vídeo de vocês tem um lugar para vocês fazerem as suas perguntas e fiquem tranquilos que a cada momento do intervalo a gente vai fazer essas respostas. O pessoal do Facebook que está acompanhando pela rede de pesquisadores, agradeço que vocês estão aí com a gente. Pessoal da rede que está aí com a gente também vai ver se consegue responder as perguntas de vocês, ok? Elisa, por favor, quando quiser, seja bem-vinda. Ela vai fazer uma pequena apresentação de quem ela é, contar só um pouquinho para a gente. Então, fiquem à vontade, divirtam-se e aproveitem o webinar. Compartilha aqui desktop, né? Vamos colar o som? Então para. Pause. Stop. E o que é isso aqui? Clica no vermelho. Isso, vai de novo. Vai de novo. Share computer sound. Ok. Vai lá. Tá entrando lá, Já tá na sua tela, só você tem que abrir lá o arquivo. Agora. Alô, Juliana, tá tudo certo aí? Você tá vendo? Estamos vendo, sim, Olá. a sua tela, okay. Com certeza. Então, boa noite, meu nome é Elisa, eu sou doutoranda da Bioquímica Médica do Fundão, por incrível que pareça, lá tem uma linha de pesquisa em educação, gestão e difusão de ciência. E hoje eu vou falar sobre o que foi o meu exame de conhecimentos gerais, que lá é diferente de outras qualificações. Você não fala sobre a sua tese, você fala sobre um outro assunto que seja do seu interesse e que tenha alguma coisa a ver com, enfim, o seu trabalho. E aí eu fui professora de arte durante 20 anos e agora há 15 trabalho com divulgação de ciência, e aí eu achei esse assunto muito interessante. A introdução da arte na educação científica. Então, é sobre isso que eu vou falar rapidamente. Vou fazer uma pequena introdução explicando o que é STEM e STEAM, um histórico, e aí onde tem esses pontinhos é porque é onde a gente vai fazer o intervalo para perguntas, caso haja. Depois vou falar um pouquinho sobre o que é o ensino STEM e o ensino STEAM, qual é a diferença, e uma conclusão. Bom, então, começando. Esse movimento de STEM, atenção, significa em inglês Science, Technology, Engineering e Math. Para STEAM, quando se coloca o A de artes, ele é um movimento que vai da prática interdisciplinar para a transdisciplinar. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho um experimento que se chama Little Bits, que são pequenos pedacinhos de objetos que se conectam com ímãs, e é um experimento, é um espaço nos Estados Unidos de experimentação de fazer coisas que se movem. Mas vamos ver as crianças falarem sobre o trabalho. Steam is like hot air. Something that comes out of a tube. If something's really hot, then it will create steam. It's like smoke, air, water, steam. It's basically gas, but it's non-toxic. Steam is a smoke created out of the filled water. Steam is water that has been boiled until it's so hot it turns into a gas. And it's also science, technology, and the others. It's science, science, technology, engineering, arts, and something I forgot. Music.
No, not music. Math. Science, technology, engineering, arts and math. Então, como vocês puderam ver, STEAM significa vapor, mas também é a sigla para o trabalho desenvolvido nas escolas em vários países que envolvem as disciplinas lógico-matemáticas, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com a arte. De que maneira que essa integração é feita? Vou mostrar aqui ainda a continuação daquele videozinho bem rapidinho. Little bits can make a really big thing. All the switches and buttons quite entice kids, and it enticed me, so it sort of got me into little bits. That's a snowman, and he's spinning around. It's called the feathers. This is a bird, and this is something that makes the fan flow. It's a sun orbiting. It stops. If you let go, it starts. Stop. Start. It's basically a spinning ball, and it looks kind of nice. Well, you turn it on. There's a thing right here. It's a fan. This is like, well, I have no idea what this thing is. I made a bunny and a flower and a butterfly. His name is Plop. This little wire lights up and it's wrapped around that thing in a cup. The battery gets the juice and the energy to make the thing go. It was actually really simple and really fun to do. Então, esses dois primeiros vídeos foram para dar uma pequena ideia do que é o trabalho da arte integrada à educação científica. Então, aquela atividade era um exercício de fazer coisas que se mexessem. Então, o que significa exatamente passar da interdisciplinaridade para a transdisciplinaridade? Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que o disciplinar, naturalmente, é uma disciplina sozinha. O multidisciplinar é quando acontecem experiências de duas disciplinas ao mesmo tempo, às vezes sobre o mesmo assunto, mas que não existe uma interseção entre elas. A interdisciplinaridade já pressupõe uma interseção. E a transdisciplinaridade é mais do que a interseção, porque os limites de cada disciplina eles se dissolvem e eles ficam mais fluidos, criando um outro espaço transdisciplinar, onde é mais difícil você identificar o que é matemática, o que é ciência, o que é arte. Essa é a ideia do STEAM. Tá? A transdisciplinaridade, ela trabalha com todas as dimensões mentais, emocionais e corporais, e é por isso que eu acho que, através de imagens e conceitos, ela maximiza a aprendizagem. STEAM, no caso, em português seria CTEAM, mas como isso é uma palavra impronunciável, a gente continua usando a palavra em inglês. Então, a ideia do ensino STEAM é uma ideia de coevolução, que tem a ver com a transdisciplinaridade, porque dá importância à produção criativa e ao aprendizado mão na massa, que é o fazer artístico, é o experimentar, é o vivenciar uma coisa que aí ela se torna, em geral, inesquecível. Então, é esse processo criativo que conecta a arte com conteúdos de outras áreas que faz com que haja essa coevolução. Tanto o aprendizado das outras áreas quanto a vivência artística, elas tornam aquele aprendizado mais aprofundado e inesquecível, que essa é a ideia da educação. Então, um pequeno histórico sobre essa relação entre arte e ciência. Esses pesquisadores, Bill e Jameson, propõem que a arte e ciência tem mais em comum do que de diferente, porque são avatares da criatividade humana. Tanto o cientista quanto o artista tem que propor hipóteses e tem que criar, né? Na Idade Média, a educação era dividida em 7 artes liberais.
O trívio, que era gramática, retórica e dialética, as coisas que tinham a ver com a oratória, e o quadrívio, música, aritmética, geometria e astronomia, que eles definiam como as áreas que tinham a ver com... um minutinho. Que tinham a ver com a harmonia. Tanto a música, quanto a astronomia, quanto a geometria e a aritmética. Eles viam a ciência da astronomia como um elemento da harmonia do espaço, né? Essa iluminura, essa ilustração que a gente está vendo aqui, foi feita por uma abadesa, porque naquela época, século XI, né, só as únicas mulheres que estudavam eram as freiras. Então, as abadesas coordenavam lá os seus espaços e as suas noviças, e elas podiam estudar, porque elas é que iam passar alguma informação, alguma educação para as crianças futuramente. Então, aqui, nesse espaço, a gente vê um detalhe. No centro, estava bem aqui, a principal figura é a filosofia, como se fosse a rainha. Na coroa tem 3 cabecinhas, a ética, a lógica e a física. Embaixo, voltando aqui, essa parte embaixo da filosofia, tem os 2 sábios, Sócrates e Platão, e diz, no fundo, mestres sábios que questionam a natureza de todas as coisas. Olha, hoje, para nós, quem questiona a natureza de todas as coisas são os cientistas, certo? E nessas bordas tem várias coisas escritas que são importantes. Uma delas, algumas eu vou me referir. O que é descoberto é lembrado, ou seja, aquilo que você experimenta, que você vivencia, você não se esquece, era disso que a gente está falando. A filosofia investiga os segredos dos elementos e de todas as coisas. Investigar os segredos das coisas é a tarefa da ciência, quando a gente está falando da natureza hoje em dia. Mas, naquela época, a filosofia era tida como a área mais abrangente, que incluía todas as áreas da ciência. A filosofia ensina artes por 7 ramos, por escrito em ordem para transmitir aos estudantes. Então, todo conhecimento de matemática, de física e de astronomia era considerado como artes liberais. Então, esse conceito de ciência e arte ele não era diferenciado como é hoje. A gente tem um outro exemplo aqui de arte, que é um quadro clássico do século XVI, do Rafael, A Escola de Atenas, que representa exatamente essa escola de Atenas. É uma escola onde você vai encontrar, quem for analisar depois com calma, vai encontrar isso no Google, que tem umas explicações super interessantes, mas aqui a gente tem pessoas, filósofos, artistas, matemáticos, políticos, de todas as áreas e de todos os locais do globo, do Oriente, do Ocidente, de várias épocas diferentes. Cada um desses personagens é um personagem que existiu. No centro, a gente vai se ater a eles, tem Platão e Aristóteles. Platão está, inclusive, com a cara do Leonardo da Vinci, ele está com o dedo apontando para cima. Esse dedo apontando para cima é a indicação do poder das ideias, do mundo das ideias abstratas. E Aristóteles está aqui com a mão espalmada para baixo, que significa o link com a realidade da natureza. Isso seria a pax filosófica, ou seja, seria a harmonia entre os conhecimentos. Completando isso, ainda a gente tem aqui ao lado Apolo e Minerva. Apolo representa a beleza e Minerva representa a sabedoria. Então, a arte e a ciência estavam unidas desde desse exemplo do século XVI. Nessa época também, a gente teve essa grande personalidade que é Leonardo da Vinci, que foi um artista, um cientista, um pintor, e ele não fazia uma coisa só e nem achava que devia ser separado os interesses das pessoas. Olha o que ele dizia: para ter uma mente completa, estude a arte da ciência e a ciência da arte. Aprenda a enxergar. Perceba que tudo se conecta com tudo. Então, Da Vinci ele desenvolveu ilustrações que eram estudos de anatomia, que serviram depois para médicos e para outros pesquisadores da área da saúde. E, na arte, ele desenhou as proporções da figura humana, que é esse homem vitruviano que se insere dentro de um círculo. E
os quadros dele, todo mundo conhece, muitos, né? E eu trouxe como exemplo a Anunciação, que foi pintado no século XV. Ele morreu já no século XVI. Porém, contudo, todavia, no século XVII, alguma coisa aconteceu. Descartes, que era um matemático francês, matemático, filósofo, físico, como todos os pesquisadores dessa época, tá? Ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Método, aonde ele diz que para que uma coisa seja considerada como existente, ela tem que ser comprovada. E para que uma coisa seja comprovada, é preciso que você verifique evidências, que você analise essas evidências, ou seja, que você divida as coisas, os seus objetos de estudo, em quantas partes você conseguir. Que você procure sintetizar, reunir novamente essas partes divididas e enumerar as conclusões e os princípios. Ou seja, a partir do século XVII, conhecer passa a significar dividir, classificar, quantificar, relacionar, generalizar e reproduzir. No século XVIII, então, a racionalidade da ciência moderna, que começou com Descartes, baseada na matemática, ela foi aplicada às ciências naturais, a física, a biologia, os estudos da natureza. No século XIX, as ciências sociais estavam surgindo e essa mesma metodologia foi aplicada, foi proposta para que as ciências sociais fossem reconhecidas enquanto ciências. E o que aconteceu nesse momento foi essa separação das disciplinas em ciências e humanidades, que a gente ainda vive sob essa lei até hoje. Então, é essa ciência disciplinar que é levada para a educação formal. Literatura, geometria, arte, biologia, saúde, história, cada uma no seu compartimento. Mas, apesar, ou por causa disso, ou paralelamente a essa divisão entre as ciências e as humanidades, a arte ela continua evoluindo de alguma maneira relacionada com os estudos científicos que estavam sendo feitos nas épocas em que a arte ia, de alguma forma, interagindo com a ciência, refletindo as novas descobertas da ciência, experimentando as experiências científicas. Aqui, nesses exemplos, são exemplos de fotografia do século XIX, do século XX já, em que, quando a fotografia foi criada, de 1850, o Marais fez essa cronofotografia que mostra um homem em movimento. São vários slides instantâneos que são colocados em sequência. Alguns anos depois, Duchamp fez esse clássico, que é o Nu descendo a escada, que reflete exatamente toda a movimentação da pessoa, todos os planos juntos, reunidos numa mesma tela, no mesmo suporte. E aqui esse Eliofson, da revista Life, ele fez essa fotografia super legal, que eu acho que é de 1952, que é do século XX já, que é o próprio Duchamp descendo a escada. Então, ele juntou a obra com o criador, né? Aqui, outras referências de interação entre ciência e arte, a gente vê que no século XVIII, John Dalton descobriu o átomo. E a gente vê também, nesses dois quadros, do Escher e do Dalí, tem as datas aqui, é tudo já século XX, referências visuais a essa ideia da unidade esférica, de alguma forma, né? Integrada com... Aqui você pode até achar, a gente pode até pensar que já era uma fita de DNA. E Einstein era um cientista que todo mundo conhece, que era um artista também. Ele era músico, ele era pianista, violinista, e ele dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento só é construído a partir de suposições, hipóteses que a imaginação é que cria e que depois as pessoas vão buscar a comprovação. E Picasso, que era um artista, ele dizia, eu não procuro, eu acho. Aqui, por exemplo, nas Demoiselles d'Avignon, que foi um quadro muito marcante do início do cubismo,
Ele tem essas referências desses rostos de máscaras africanas. A África, naquela época, ainda era um continente muito desconhecido e a arte africana não era valorizada na Europa. E ele começou a integrar, né, o conhecimento dele, a vivência dele, dos corpos e dos rostos e das composições da arte clássica, com essas influências de características das artes de outros continentes e com outro conceito, né? Que não era mais o belo, o bonito, o perfeito, né? Não tinha mais a intenção de repetir o mundo como ele é, porque para isso já existia a fotografia. Então, os artistas passaram a poder criar novos mundos, né? E daí a interação com a ciência foi cada vez mais intensa. Ops. Aqui, onde estamos? Então, aqui, século... Não sei o que está acontecendo. Aqui. Pronto. 1957, século XX, Estados Unidos. Duas antropólogas, Margaret Mead e Rhoda Metrow, fizeram o maior estudo feito até hoje sobre a percepção dos jovens sobre ciência. Elas entrevistaram 35 mil alunos do ensino médio daquela época, de escolas norte-americanas, e as conclusões, resumindo bastante, é que a ciência era vista como necessária, como algo que trazia qualidade de vida e promovia o progresso técnico e econômico. E o cientista era tido como uma personagem reconhecida e respeitável. Mas a carreira de cientista não era atraente, porque, na visão desses 35 mil estudantes, né, em média ou em maioria, ela é uma carreira que não garantia segurança financeira, nem sucesso, nem fama, e que trazia grandes responsabilidades. Isso, com certeza, já dizia a tia do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, uma das opiniões é que o cientista negligencia a família. Isso é tipo um discurso do sujeito coletivo, é um resumão, né, um resuminho de uma pesquisa enorme. E o cientista é uma pessoa que negligencia a família, não se interessa por mais nada além de ciência. Ele nunca está em casa, e se está sempre lendo. Ninguém quer ser assim ou casar com alguém assim. Você vê que aqui a foto que eu escolhi foi exatamente de uma turma de mulheres, né, duas negras, 3 aqui. Foram as primeiras negras que conseguiram estudar junto, nas mesmas escolas que pessoas brancas nos Estados Unidos. 2 anos depois, já na Inglaterra, o Snow, que era um escritor, ele escreveu um artigo que ficou muito famoso, As Duas Culturas e a Revolução Científica. Ele alertou, nesse momento, para a distância perigosa que estava se estabelecendo entre as ciências e as humanidades. Ele dizia que, naquele momento, ele não conhecia cientistas que tivessem lido Dickens. Oliver Twist é uma obra de Charles Dickens, que é um escritor famoso da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, ele também não conhecia artistas que entendessem alguma coisa sobre a segunda lei da termodinâmica, que é uma noção básica de ciência que se estuda no ensino básico, vamos dizer assim. Então, naquele momento, essa distância entre ciências e humanidades estava muito profunda. E a ciência estava se afirmando como uma instituição poderosa e sólida no centro da sociedade, controlada e alimentada e financiada pelos poderes econômicos e estatais. Aqui eu escolhi algumas imagens de coisas boas e ruins, né, que são fruto da pesquisa científica, como o aumento da capacidade de segurança alimentar no mundo, como os computadores, a comunicação, a nanotecnologia, mas também os efeitos negativos, como a bomba e como a talidomida, que foi, enfim, um remédio aplicado sem ainda noção das consequências dos efeitos colaterais que ela podia provocar em mulheres grávidas. Bom, então chegamos ao fim do século XX, rapidamente, e o quadro que a gente encontra é a TV, a internet, a globalização, e todos esses elementos
refletiu o imenso conhecimento sobre o espaço, sobre a natureza, sobre tudo que existia no mundo. Ou seja, a abordagem do Descartes, aquela abordagem cartesiana que dividia tudo em pedacinhos, estudava tudo separado, foi produtiva. O método científico produziu uma ciência consistente em termos de conhecimentos sobre o mundo em que a gente vive. Aqui, resumindo esse capítulo até o século XX, eu vou mostrar essa pequena abertura dessa série, Big Bang Theory, que pode ser que alguém goste de ver, e que eu acho que é um resumo rápido e interessante da evolução até então. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Então, eu acho essa abertura bonita, interessante, porque depois vocês tiverem a oportunidade de ver com calma, ela mostra um pouco da história da humanidade toda, do desenvolvimento científico, das revoluções industriais, e para quem acompanha a série, a gente vê um certo estereótipo do cientista meio nerd, né? Mas é uma série que vale a pena experimentar. Aqui, temos alguma pergunta, Juliana? Elisa, até o momento não temos perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Vocês sabem onde fazem as perguntas? Tem algo que vocês queiram comentar, mesmo que não sejam perguntas? Na ferramenta Q&A, logo abaixo. Senão a gente dá continuidade ao webinário, ok? Alguma pergunta para a Elisa? Continuo, então? Sim, por favor, Elisa. Fiquem à vontade para deixar perguntas caso queiram, ok? Pode continuar, Elisa. Muito obrigada. Bom, gente, então vamos continuar aqui. Então, aí já estamos no século XXI aqui. Outra pesquisa, nos mesmos moldes das antropólogas americanas, foi conduzida por uma equipe da Noruega, integrada com cientistas do mundo inteiro, que se chama Projeto Rose. Esse projeto era para avaliar a relevância da educação e ciência em 40 países, através era o mesmo critério do trabalho das antropólogas, a percepção dos alunos do final do ensino médio, que é quando o jovem tem que escolher uma profissão, uma carreira, e então é o momento de saber como é que eles veem a ciência, se é que eles veem a ciência como uma possibilidade de carreira, como uma perspectiva. E os resultados não são muito animadores. Os países mais desenvolvidos, o número de nãos para a pergunta, você gostaria de ser um cientista, foi maior do que o número de sims. Então, a conclusão muito por alto, né, porque é uma pesquisa muito aprofundada, é que os alunos desses países valorizam muito ganhar dinheiro, o que não coincide com a visão que eles têm da profissão de cientista. Lembra que lá naquela pesquisa anterior da Margaret Mead, elas já tinham visto isso, que os jovens achavam que a profissão de cientista não dava dinheiro. E essa opinião, essa posição, essa visão se manteve até o século XXI. Já nos países com índice de desenvolvimento humano baixos, aqui são todos da África, mas também em outros países, como a Índia, os jovens já tinham mais interesse, mais vontade de serem cientistas, talvez porque sejam sociedades com muitas dificuldades, com muitos problemas, e que o caminho da ciência pareça um caminho para gerar soluções para os problemas dos seus países. E, veja bem, esse quadro mostra o quê? Que, no início dos anos 2000, a procura por carreiras científicas nos países desenvolvidos, evidentemente, era menor do que antes, estava caindo, né? Porque a maioria das jovens que responderam não queriam ser cientistas. Então, na Inglaterra, os empresários começaram a reclamar com o governo que eles tinham dificuldade de achar bons cientistas para desenvolver as suas atividades industriais. E
se implantou uma reforma educacional voltada para estimular os jovens para ciências. Isso aqui é uma ilustração de uma dessas pesquisas que mostra essa imagem do cientista que explode as coisas, que a ciência traz, de alguma forma, algum tipo de risco. Em 2007, nos Estados Unidos, aconteceu um processo similar. Uma política educacional foi criada também para encorajar estudantes para essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, porque eles achavam que essas eram as áreas relacionadas com inovação e crescimento econômico. Então, vamos entrar na educação STEM. O que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a perceber que eles estavam perdendo protagonismo na ciência mundial. Então, isso é uma frase de um relatório das Academias Nacionais de Ciência dos Estados Unidos, onde tem esse trechinho. Nós tememos a forma abrupta com que a liderança em ciência e tecnologia pode ser perdida e a dificuldade de recuperá-la, se é que é possível. Então, no governo Bush, foi estabelecido um ato que se chamou America Competes. Competes, no sentido de competir, que era uma lei para investir em educação STEM. Em 2007, ela foi criada pelo governo Bush, em 2011, ela foi reforçada pelo governo Obama. E essa compete, embora seja competir, ela foi uma sigla criada a partir de algumas palavras. Creating, criando oportunidades para promover excelência em tecnologia, educação e ciência que sejam significativas. Meaningfully quer dizer significativas. Só que a ideia para uma educação STEM autêntica, o conteúdo, a maneira de trabalhar, era a partir dos desenhos de projetos de engenharia, que se propunham a integrar ciência, matemática e tecnologia. E o conteúdo de ciência e matemática era padronizado de acordo com o nível escolar. O que era novo era a inserção desse design dos projetos de engenharia, dessa metodologia que a engenharia desenvolveu para construir e desenvolver produtos, ou seja, gerar inovação. Então, esse é o processo básico: pesquisa, desenvolvimento, projeto e produto, testagem, melhoria, e aí volta para para melhorar, você vai redesenhar o que for necessário, vai testar novamente, e assim essa cadeia vai andando. Você vê que o símbolo são engrenagens que se movem. E a ideia da prática em sala de aula de STEM é através da resolução de problemas ou desafios. O trabalho em equipe, a ideia é planejar, desenhar e criar protótipos de produtos, do que for. Aí, então, testar, avaliar e melhorar, como eu já expliquei, e comunicar. Comunicar eu botei até com maiúsculo, porque eu acho que isso é uma parte muito importante. Você tem que se desenvolver na parte lógico-matemática, mas você também precisa do desenvolvimento verbal. Se vocês lembram, lá naquela parte da oratória da Idade Média, que tinha aquelas disciplinas envolvidas com a maneira de descrever, explicar e apresentar um conteúdo, e justificar também, né? A comunicação na educação STEM, ela é um elemento importante. Você ser capaz de redigir um projeto, elaborar um projeto, defender a sua ideia e descrever os resultados. Os professores, eles têm a função de facilitadores, não são mais aqueles professores que sabem tudo, que são o centro da educação. O processo de aprendizado é centrado no aluno e é baseado na investigação. É fazer o aluno descobrir por si próprio. O erro, portanto, é considerado natural. Ele é uma etapa essencial do aprendizado, porque é só através de ensaio e erro que você vai chegar a produtos bem resolvidos. Você tem que testar, deu errado, você volta, melhora e até chegar num produto ideal. E aí, a esses alunos eram apresentadas as carreiras nessas áreas.
Essa era a ideia, e foi para isso que foi desenvolvido aquele American Compete Act, que foi implantado em 2007 nos Estados Unidos e reforçado em 2011. Mas o que aconteceu? Não aconteceu o que se esperava. Os resultados foram abaixo do esperado. E aí, qual foi o diagnóstico que foi feito por essa agência de progresso educacional? É uma agência que avalia o desenvolvimento da educação nos Estados Unidos. O que eles concluíram é que a motivação para se desenvolver o ensino em STEM era unânime. Era unânime. Os Estados Unidos estavam, realmente, ainda estão, perdendo liderança em ciência e tecnologia e em pesquisa e desenvolvimento para países como a China, a Coreia, a Finlândia e Israel. E por causa de falta de recursos humanos qualificados, ou seja, aquele desinteresse dos jovens pela ciência se manifestou, né, nesse processo deles não se interessarem por essas carreiras, deles não se desenvolverem, então a qualificação de recursos humanos foi caindo. Mas o que acontecia? Embora a motivação fosse unânime, a prática e os objetivos da educação STEM não eram unânime, não havia unanimidade sobre isso. Por quê? Haviam perspectivas diferentes. Cada setor da economia, cada setor tinha a sua agenda própria, os seus interesses próprios. O que aconteceu? Olha que curioso. Para o Congresso, essas ações não foram uma prioridade. Deve ser ruim viver num país onde o Congresso não ouve a vontade da população, né? As academias de ciências, então, em 2008, foram fazer uma avaliação de todo esse investimento, por que não deu certo, de 2007 para 2008, e verificaram que muitas das iniciativas que aquela lei, aquele Compete Act, tinha autorizado, não haviam sido financiadas devidamente. Então, tinham projetos abandonados, projetos iniciados sem recurso para terminar. Deve ser ruim viver num país onde essas coisas acontecem, né? A gente não sabe o que é isso. E aí chegamos aqui ao século XXI, já estamos nele, e o que a gente tem hoje? A gente vê um mundo globalizado, altamente interconectado e com um aumento exponencial de elementos que interagem entre si em qualquer sistema. Tá? Para você dar conta desse mundo novo para nós, é preciso uma percepção do mundo mais holística, mais integrada. E é isso que a educação STEAM procura introduzir. Tá? Através do estudo. Essa é uma fala do secretário do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, que ele diz, o secretário, através do estudo da arte, da história, de outras humanidades e de ciências sociais, ganhamos um entendimento profundo da condição humana, mais do que as ciências naturais podem oferecer. Então, passou-se a valorizar as humanidades. Elas deixaram de ser considerados estudos de segunda categoria para ficarem no nível equivalente ao das ciências duras, vamos dizer assim. Inclusive, um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, né, não era prêmio Nobel da Paz, nem nada no gênero, ele divulgou essa posição dele, que foi corroborada por muitos cientistas nessa época. Ele deu o prêmio Nobel em 2013, é bastante recente. Ele dizia que as artes preparam bem a pessoa para uma carreira científica e técnica, porque a treinam na disciplina, na atitude e no pensamento independente, assim como na atenção aos detalhes, mas sem se escravizar aos detalhes. Então, essa fala vindo de um cientista da área da saúde teve uma força grande e provocou um impacto na sociedade, nas autoridades envolvidas com a educação, que começaram a ver a arte como um componente que poderia ser positivo. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande especialista em arte e educação, que é a Ana May Barbosa, que é de São Paulo, da USP. Ela não trata com arte relacionada à ciência, ela
o tema dela é a arte-educação, que é importante em si. Tá? E aí ela fala sobre a arte de uma maneira geral. Ela diz que a arte ela estimula os processos mentais, é poderoso auxiliar para enriquecer processos de aprendizagem, que é disso que a gente está falando quando a gente fala de STEAM. O A de arte entra para enriquecer os processos de aprendizagem em ciência, tecnologia e engenharia. Mas, segundo Anna May, a arte não deve assumir esse papel apenas ilustrativo e concretizador de outros conteúdos, porque ela tem os seus conteúdos próprios e ela tem o seu interesse de afirmação enquanto conteúdo e enquanto experimentação. Então, sobre isso, ela diz que o objeto da arte age sobre quem o observa. Isso é uma discussão que na ciência também é feita. Se existe a verdade em si, a natureza em si, ou se o cientista que está observando a natureza, observando aquele objeto, está interferindo de alguma forma na existência, ou é apenas a percepção que ele tem daquilo que ele vai conseguir traduzir. Porque a verdade em si não existe, assim como é o que ela diz, que o objeto de arte ele também não existe só em si, ele tem uma interação com o observador. E esse processo de interação entre o observador e o observado ajuda a pessoa a organizar os seus sentimentos e as suas ideias. O ato de interpretar imagens, que é o que você faz quando você contempla a arte, ela mobiliza o seu potencial criativo, assim como produzir essas imagens. Então, tanto o artista que gera o produto, como o observador, o espectador, eles também, ambos estão tendo o seu potencial criativo estimulado pelo objeto de arte. E aí, a gente entrando no ensino STEAM, a diferença é que ele valoriza as artes, não são só as artes plásticas, teatro, música. E o processo cognitivo que acontece com essa interação entre as artes e as outras disciplinas, ela provoca uma integração mais profunda e mais efetiva. E esse processo vê as relações do objeto com outros objetos ou com outros fatos. Então, as relações cerebrais que você faz nesse processo de aprendizagem, elas se dão em rede. Não há uma única maneira de aprender. Você pode aprender a partir de diversos tipos de experiências diferentes e cada pessoa tem a sua maneira própria de aprender. Então, a gente quer que todos os alunos aprendam as mesmas coisas no mesmo tempo, no mesmo ritmo, na mesma profundidade, é uma coisa muito incoerente com o conhecimento construído sobre a neurociência e sobre a cognição hoje em dia, no século XXI. Então, entre STEM e STEAM, vamos lá, isso aqui é um gráfico que foi desenvolvido na Universidade da Flórida, que eu adaptei aqui. Nas áreas STEM, o foco do cérebro está no raciocínio dedutivo, na solução de problemas, no raciocínio indutivo, de você levar a pessoa a pensar alguma coisa, e em sensibilidade para problemas. STEAM, ou seja, a mesma coisa com a inclusão da arte, o foco do cérebro está na criatividade e na inovação, no pensamento crítico para a solução de problemas, na comunicação e colaboração, flexibilidade, adaptabilidade, habilidades sociais e transculturais. Eu acho que esse elemento aqui, flexibilidade e adaptabilidade, é muito importante. É uma característica que realmente a arte tem em si e que ela leva aonde ela é utilizada. Então... Elisa, desculpe interromper, só um minuto. Imagina, é um prazer. A gente tem uma pergunta, o pessoal do Facebook está mandando abraços, falando que está tudo bacana, e a Márcia Gomes Machado está perguntando, aqui no Brasil, temos indicadores que demonstrem o interesse ou não dos nossos jovens em se tornarem cientistas?
Olha, aqui a gente tem pesquisas de percepção e ciência, e a gente tem um site que depois eu posso mostrar, que é da Academia Brasileira de Ciências, que se chama Proficiência. O objetivo desse site é exatamente estimular o interesse dos jovens para a ciência. Por que não? O que a gente tem no Brasil é 1% dos jovens procurando áreas de pesquisa. Então, a gente precisa muito estimular jovens para a ciência. Mas, no momento, com a crise que a ciência está vivendo, com o forte orçamento esse ano em 44%, com uma previsão de mais 15% do ano que vem, não é um momento fácil para estimular jovens, nem menos jovens, para continuar na ciência brasileira. Mas é uma coisa fundamental, porque quando essa fase passar, essa crise passar, enfim, a gente espera e acredita que tudo isso vai mudar, a gente vai ter um gap, vai ter uma lacuna de formação de recursos humanos. A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui se a gente não se empenhar, enquanto professores, para estimular jovens para a ciência. E é por isso que eu acho que STEAM é uma técnica boa para isso. Essa maneira de ensinar, introduzindo a arte de uma maneira transdisciplinar, torna as aulas muito mais interessantes. Então, eu posso continuar? Aí eu vou falar exatamente disso para a Márcia e para todo mundo que estiver ouvindo. Então, aqui num resumo. STEM, que, veja bem, STEAM contém STEM. Então, tudo isso aqui que STEM estimula a pessoa está incluído no STEAM. Só que, então, quem estuda ciência dessa forma, com o ensino integrado de tecnologia, engenharia e matemática, esses alunos se tornam melhores para solucionar problemas, porque é isso que eles fazem o tempo todo. Eles são mais inovadores, eles têm uma veia da invenção, eles são autoconfiantes, que, na minha opinião pessoal, é a coisa mais importante na educação, é a gente promover a autoconfiança, e são bons pensadores em termos de lógica. Quando você entra com a arte ela contribui para desenvolver habilidades interpretativas, que são essenciais. A arte traz uma subjetividade. Tá? Quando a arte está conectada com o STEM, através de objetivos de fortalecimento mútuo, que é aquilo que eu falei lá no começo sobre a coevolução, o aprendizado é aprofundado em todas as áreas envolvidas. E essas avaliações foram feitas por um grupo de pesquisadores da Universidade da Flórida que trabalhavam com STEM e trabalham com STEAM atualmente. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui sobre a prática dessa integração, né? Como é que acontece? Alguns exemplos, para vocês só terem umas ideias. Por exemplo, numa turma de educação básica, o nível de recursos nos Estados Unidos, eles tinham um programa, o CAD, em 3D, eles criaram figuras, criaram um porco e uma tartaruga. E aí construíram com a impressora 3D, mas a gente pode fazer isso com massinha de modelar, os seus personagens, o porquinho e a tartaruga. E aí criaram um ambiente, que era um lago, aqui nessa caixa, uma maquete bem artesanal, bem simples, com um circuito eletrônico que iluminava a lua e as estrelinhas. E isso tinha... nisso você percebe que nessa construção dessa maquete, eles estão usando conhecimentos básicos de eletricidade, estão usando diversos materiais, e isso é um exercício de flexibilidade mental, você descobrir qual é o material mais adequado para representar uma determinada coisa. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho que aí é onde entra essa questão da subjetividade que a arte contribui, é que a história que eles desenvolveram, porque tudo isso foi feito para construir um livro em 3D, tá? A história era de uma tartaruguinha que era diferente das outras. Não sei exatamente como, porque a história não veio contada nos artigos que eu li a respeito, tá? Mas ela era diferente. Por que ela era diferente? Ela sofria bullying. Então, havia bullying de tartaruga e ela vivia sozinha, e com isso ela fez amizade com o porco. E ela e o porco acabaram salvando as outras tartarugas de algum acidente, de alguma coisa grave que aconteceu lá no lago. E pelo que o artigo explica,
é um artigo de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, a tartaruga conseguiu salvar as outras exatamente utilizando aquela característica, que eu não sei qual é, que a diferenciava das outras. Ou seja, o que importa, no resumo disso, é a questão do tema que foi escolhido. Que aí vem a subjetividade da arte, né? Da arte, no caso, da literatura, da maneira de contar uma história, que é um tema social de muita importância, que é a questão da empatia e do respeito às diferenças. E é uma questão que na sociedade americana, como na nossa também, está sempre sendo colocada em diversos níveis, né? Desde os extremos de violência até as coisas mais sutis dentro de uma sala de aula de crianças de 6 anos de idade. Aqui é um outro exemplo de um outro professor, de uma outra escola, que resolveu organizar uma feira de ciências diferente. Em vez de fazer, como sempre era feito na escola, em todas, nos Estados Unidos, que é uma feira competitiva, que as pessoas... as crianças apresentam seu trabalho e competem, eles resolveram fazer uma celebração da ciência. E as crianças, então, escolheram os seus projetos, desenvolveram os seus projetos, se ajudaram mutuamente e conseguiram, e construíram, em vez de fazer a mesinha com o cartaz atrás e a criança lendo a fichinha, eles fizeram instalações interativas onde as pessoas tinham que entrar dentro para ver o que estava dentro da torre, no caso desse castelo, tinha que bater na porta antes de entrar. Aqui, por exemplo, era sobre nutrição, sobre o valor dos nutrientes. A menina fez como se fosse uma barraquinha de sucos que as pessoas podiam experimentar para entender essa percepção de sabores na língua, porque o que ela ia explicar era isso, que os sabores são perceptíveis em lugares diferentes da língua. Mas o que eu achei mais interessante dessa experiência é os comentários das crianças. Uma comentou que o processo criativo é tão importante quanto o produto final. E isso é o objetivo de um professor que pretende promover realmente um aprendizado efetivo. E essa outra comentário eu achei muito interessante. Eu acho difícil descrever exatamente o que eu aprendi com esse projeto, porque o meu cérebro trabalhou em muitos níveis ao mesmo tempo. Essa é a ideia da integração, né? É você não conseguir... determinar os limites entre as áreas de estudo. Aqui, enfim, como a gente já está passando do tempo, eu vou resumir, tá? Eu vou pular umas partes aqui. Isso aqui é uma outra experiência já feita com adultos a respeito de resíduo e lixo, poluição num riacho, perto de uma escola, e eles comentaram sobre a experiência, como é que eles fizeram, como é que eles se relacionaram com essa experiência nova. E outros resultados também de professores premiados, pesquisadores da área, dizendo que o mais importante de tudo isso é a melhoria nos resultados em sala de aula, porque os alunos passam a gostar da atividade. E eles passam a trabalhar e pensar através da arte, através da ciência, e se tornam mais divergentes, mais criativos. E esse era o objetivo. Esse aqui é um desenho. Elisa, desculpe, só um momentinho antes de você continuar. Nós temos uma pergunta que eu acho que dá para... eu perguntei para o pessoal se a gente podia esticar mais 10 minutinhos e o pessoal falou que tudo bem. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, do Carlos Alberto Marques de Carvalho, antes de você dar continuidade. Pode ser? Claro. O Carlos Alberto nos diz: boa noite, primeiramente parabéns a Elisa pela bela apresentação e à rede de pesquisadores pela valiosa iniciativa, e nós que agradecemos, viu, Carlos Alberto, e a todos os presentes aqui na sala e no Facebook. Ele continua, citando o biólogo britânico Richard Dawkins, a ciência é a poesia da realidade. Nessa visão, a arte já se mostra intrínseca à ciência. Levamos um tempo considerável para valorizar seu papel no processo de ensino-aprendizagem. Que iniciativas nos cursos de pós-graduação em ciências vêm sendo desenvolvidas para ampliar essa aproximação e promover, inclusive, a divulgação científica? O Carlos é pós-doutorando do Instituto Evandro do Estado do Pará. Muito obrigada, Carlos Alberto,
Tudo bem a pergunta, Elisa? Quer que eu repita só a parte da pergunta? Não, já entendi. Carlos Alberto, no nosso instituto, naturalmente o que eu conheço melhor, no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, onde existe essa linha de pesquisa em educação, gestão e difusão de ciência, tem uma linha de pesquisa dentro dessa de arte e ciência. Isso já era promovido pelo acadêmico e pesquisador que deu nome ao Instituto, professor Leopoldo Demeis, que sempre fez questão de estimular essa integração entre arte e ciência, exatamente por serem duas áreas que mobilizam o potencial criativo das pessoas e, certamente, uma pode ajudar a outra. Tá? E eu acho assim, em qualquer área de pós-graduação em divulgação científica, tem algumas em Campinas, no LabJOR, aqui no Rio existe na Fiocruz, além da UFRJ, e em outros estados também existem algumas faculdades no norte, eu sei que estão promovendo cursos de atualização em divulgação científica no modelo de curso de férias. Depende muito da pessoa, Carlos Alberto, depende muito do aluno ter o interesse e orientar a sua pesquisa para esse caminho. Talvez não exista uma linha só para isso, mas se você quiser direcionar para isso, você vai encontrar bons orientadores e preparados para te acompanhar nesse percurso. Posso continuar? Juliana? Fique à vontade, Elisa. Eu só queria, antes de você continuar, dar um informe para o pessoal que os certificados serão encaminhados por e-mail até daqui uma semana, ok? E aí você pode continuar. Tá, ainda vou falar só mais um pouquinho para chegar na conclusão. Tem problema, só estou dando um informe porque para as pessoas que tiverem algum compromisso, só para elas ficarem tranquilas, mas eu acredito que a gente vai ficar até o final, porque está incrível. Muito obrigada, Elisa. Então, esse aqui eu achei uma ilustração interessante, que foi um desenho de um estudante que tinha que avaliar uma atividade STEAM. E ele fez esse desenho e ele deu esse nome, Overflowing Mind, ou seja, a mente dele estava a 1000 por hora, produzindo muitos pensamentos ao mesmo tempo, em vários níveis diferentes, e é isso que a experiência transdisciplinar proporciona. A ideia é que o estudante ele não faça essa diferença. Estou estudando ciência, estou estudando matemática, estou estudando arte. Não, ele está tendo uma vivência intensa e profunda que certamente ele vai sair dali diferente do que ele entrou. E a conclusão é sobre essa questão da transdisciplinaridade. A ideia, que parece utópica, é você conseguir ver e avaliar um problema em todos os seus ângulos e dimensões. Todos é impossível, mas muitos é possível, né? Depende das pessoas que estiverem envolvidas naquela atividade. E quanto mais variada for a equipe, mais rico certamente é o resultado. Então, esse avanço do conhecimento científico ele provocou também um avanço no pensamento, na maneira de pensar, na maneira de ler e relacionar as informações que a gente recebe milhões e milhões todos os dias, né? E aí surgiu a ciência da complexidade. Essa é uma proposta inovadora, vamos dizer que da década já de 50, não é tão nova assim, mas na prática ela ainda é nova, e foi proposta pelo Edgar Morin, que é um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, que ele propõe a religação dos saberes. Aquilo tudo que foi compartimentado, dividido, cortado, picotado para ser analisado e estudado profundamente, deveria ser reintegrado. E essa é a proposta da ciência da complexidade e é a proposta da transdisciplinaridade. A complexidade ela é representada, na visão dele, pelo rizoma. Rizoma é a raiz como da bananeira. Você planta uma bananeira, você não precisa plantar duas. Daqui a pouco, aquela raiz vai se espalhando por baixo da terra e vai dar um broto de bananeira no terreno, vai dar outro. Isso é a raiz rizomática. Tá? E essa raiz ela não tem uma direção. Ela vai para todos os lados onde ela conseguir crescer, mas ela atua como um organismo único, ou seja, se você prejudica a raiz em algum lugar, isso afeta todo
o organismo como um todo. Então, esse método da complexidade da transdisciplinaridade, como o Morin propõe, ele é um método que é aberto, ele está em construção permanente. Cada grupo, cada atividade vai construir as suas próprias metodologias. E para você entender isso e conseguir praticar isso, você tem que ter, enquanto professor, né, ou enquanto aluno, uma mudança conceitual com relação ao conhecimento. Como assim? O conhecimento, da maneira como era vista antes dessa ideia da complexidade da transdisciplinaridade, ele era visto como neutro, estático, universal, imutável e memorizável. Hoje em dia, a gente já sabe que, pela quantidade de informação a que todos nós temos acesso, esses valores para o conhecimento já não são mais coerentes. O conhecimento ele se tornou histórico, não neutro, dinâmico e provisório. O que a ciência faz hoje não é descobrir verdades, né? É descobrir novos paradigmas e criar novos paradigmas e crescer numa determinada direção. Mas o que hoje é verdade, amanhã pode não ser, né? E a gente sabe disso porque a gente já passou por séculos de construção de conhecimento. Eu exemplifiquei aqui com Van Gogh porque eu acho que esse quadro do Van Gogh, ele em si, como pintor, era uma pessoa muito dinâmica e provisória, né? E para fechar esse pensamento, o Pascal, que foi um pesquisador do século XVII, ele já dizia no século XVII: considero impossível conhecer as partes se não conheço o todo. Impossível conhecer o todo se não conheço particularmente as partes. É mais belo saber algo de tudo do que saber tudo de alguma coisa. Eis a verdadeira universalidade. Eu usei como exemplo esse quadro, não é nem um quadro, essa construção aqui do Vic Muniz, que eu não sei se vocês conhecem, quem conhecer vai entender, quem não conhecer, bota no Google depois, que ele desenvolveu, entre outras coisas, essa série Lixo Extraordinário. Ele juntou catadores de lixo e reuniu uma quantidade enorme de lixo num galpão. Se você olhar essa imagem de perto, ela é composta por fragmentos de coisas, por pedacinhos, little bits, igual como aqueles lá do começo das criancinhas americanas. Pedacinhos de coisas que constroem uma coisa maior, como o nosso corpo, como o mundo, todos construídos por partículas. E aqui eu queria só mostrar uma experiência que eu vivi, foi uma foto que eu tirei numa exposição no Museu da Língua Portuguesa, lá em São Paulo, que pegou fogo, que era uma exposição sobre Guimarães Rosa. Então, em algum momento, tinha, num determinado espaço, uns pedaços de telhas e de tijolos no meio da sala, com umas letras pintadas, e a gente não entendia o que era aquilo. Só que tinha uma indicação para você se colocar num determinado lugar, num determinado ponto de vista, numa determinada perspectiva. E quando você se colocava naquele lugar, você conseguia ler. Isso aqui não é um efeito, isso é apenas o ponto de vista. Você conseguia ler um texto de um trecho de um livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão, que está escrito aqui e que eu acho que cabe, né, que se relaciona com isso que a gente está falando, porque ele diz: eu sei que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu acho que hoje isso resume um pouco do conhecimento científico. Quanto mais a gente sabe que há muito para saber, né? E o importante é manter a mente aberta e o coração tranquilo para conseguir navegar, né, nesses mares aí de conhecimento que a gente tem acesso todos os dias e saber escolher o seu percurso, fazer o seu recorte, construir o seu caminho. Então, é isso, gente. O conhecimento, hoje em dia, a metáfora que realmente simboliza ele é a raiz rizomática interconectada. É aqui. E eu recomendo também esse vídeo que se chama Connected, que foi até a Juliana que me apresentou, que é uma história muito interessante, é um documentário muito bacana que vai se referir a tudo isso que a gente falou aqui hoje. Boa noite e obrigada. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Olha, Lisa, eu acho que
todo mundo está aqui, como eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco do seu trabalho e desse tema. Nós agradecemos muito mesmo pela sua disponibilidade em contar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Foi incrível. Eu acredito que a gente poderia ficar aqui em outros momentos, né? Adoraria que você pudesse voltar a conversar com a gente. Eu acredito que a gente pode ter outros webinários como esse. Agora você viu como funciona e acho que você se sentiu acolhida por nós. O Yuri está falando que foi sensacional, está agradecendo. O Leonardo Cássio também. A Márcia Gomes Machado agradece a oportunidade em participar. A Ana Paula da Silva Costa também agradece, está muito feliz em poder participar dessa conferência. A Juliana Nascimento agradecendo a você, professora Elisa. Eu acho que foi incrível realmente, é um tema que encanta. Por favor, Elisa, volte, conte mais para a gente. Olha, eu queria deixar aqui o meu e-mail, tá? E agradecer especialmente a minha orientadora, Denise Lanes, a Juliana, que me convidou para essa oportunidade que no começo eu estava nervosa, depois a gente vai ficando à vontade, vai gostando. Ao Alfredo Greco, que me ajudou muito com as imagens e com o pensamento de um modo geral. A assessoria de comunicação da Academia de Ciências, que os meninos também aqui me ajudaram bastante. Ao Eduardo Viana, que me deu um suporte também muito importante. Obrigada, e eu pretendo voltar. Se me convidarem, eu estarei aqui. Obrigada. A Priscila Brum, o Sérgio Pereira, o Sérgio está te aplaudindo. A Priscila ficou fascinada com um tema diferente novo e agradece, porque foi muito bom. O Carlos Alberto Marques de Carvalho agradece e parabeniza pela apresentação e mandando um abraço para a professora Denise Lanes, que eu tenho a honra de também ter sido minha orientadora, mudou minha vida. Denise Lanes, te amamos de coração. Lab Informação, que oportunizou a gente estar aqui agora. A Roseli Silva dos Santos, muito bom, parabéns. Leonardo Castro da Cruz Teixeira, parabéns pela equipe. Prisciane Maria Couto agradece. E nós também gostaríamos de agradecer a vários parceiros que nós temos, né? Arte Ciência, Geração Ciência. Sem eles fica muito difícil tocar esse projeto, né? Que realmente é um projeto que é um sonho, e eu espero que cada um de vocês possa contribuir para que esse sonho vá ainda mais longe. Agradeço mesmo. O Wellington está nos parabenizando, a Patrícia Gama agradece pela oportunidade. Gente, muito, muito obrigada pela paciência nos momentos em que a gente teve alguns pequenos problemas técnicos. Ao pessoal do Facebook, Botânica Pop, Leonardo, todo mundo que falou, João Silveira, o Era Teles, nossa, a gente vai falar nomes e agradecer a todos, a Luísa, Valério, nossa design. Então, gente, isso aqui é um trabalho de equipe mesmo. Alessandra Teixeira, muito obrigada. A gente pode ficar aqui agradecendo vocês, a Camila. Foi maravilhoso estar com vocês. Nossa página do Facebook está lá, disponível para vocês. Curtam, compartilhem. Para que a gente possa, novos webinários vêm aí. Temos um próximo no dia 23 de outubro, um outro no dia 26 de outubro, logo vocês vão receber novidades. Então, a gente espera que vocês aproveitem cada uma dessas oportunidades, porque é maravilhoso ter vocês aqui. Obrigada, Yuri. Imagina, vocês são muito gentis. Helena, obrigada pelos parabéns. Helena Cordeiro Macedo. O carisma vem da empatia que eu sinto por vocês aí. Esse é meu ambiente, eu me sinto confortável. Eu agora sei que eu apresentei esse ambiente para a Elisa também. Tenho certeza que agora ela também se sente confortável. Né, Elisa? Com certeza, quero voltar. Então, um beijo para todos. A gente vai encerrar. Os certificados vão ser encaminhados. Ercília, muito obrigada. Boa noite, Elisa. Boa noite. Beijo. Tchau para todos. Tchau. Até a próxima. Até.